Olá, começa o Vanguarda aqui pela TV Master. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorando em arte e espetáculo em Paris. Vanguarda de hoje recebe pessoa que tem muita história para contar aqui, e uma história bacana e sensacional no teatro paraibano, Macários Maia. Prazer recebê-lo, cara. Alegria prazer, minha. Grande amigo. Até que enfim deu certo. Até que enfim. Vive né? Natal, não vem mais a João Pessoa quase? A vida é dura, né? A vida é dura. E você? Tá tudo tranquilo. Então tá bom. Como é que foi essa experiência? Bom, porque a gente, daqui a pouco eu mostro umas fotos aí das antigas, né? Fizemos teatro um tempão junto, mas você passou um tempo aí na França, né? Foi. Como é que foi lá? Foi bom. Resolveu fazer o doutorado fora? Acho que assim, a perspectiva de formação, eu acho que ainda é a melhor coisa que se pode pensar na vida, né? Acho que, sobretudo nessa sociedade contemporânea em que o conhecimento, a ideia de conteúdo, é mais importante do que toda essa performance. Né? Sociedade de imagem, Facebook mostrando a gente para o mundo, cada pessoa é mídia de si mesmo, se organiza, se formata para ser mais lindo, mais realizado, mais sucesso, mas e conteúdo. Então eu acho que na contramão da sociedade da imagem, há também a sociedade do conhecimento. Né? Você acha que está perdendo espaço, o conhecimento hoje na sociedade? Eu acho o contrário. Eu acho que cada vez mais o conhecimento é mais exigido. Por exemplo, a tecnologia nos leva a uma compreensão da dimensão espaço-tempo de outra forma. Você não precisa mais lidar com o mundo sólido para compreender que o mundo virtual ele transmite mais conhecimento e mais informação do que, traduzindo, a escola formal perde espaço para a internet, não só para as redes sociais, mas para os games e para as interações de todas as formas e para as pesquisas, e, enfim, os chats de bate-papo. E tudo isso é conhecimento. É óbvio que há uma discussão de valor. O conhecimento, o que é pertinente, o que que tem referência e o que não tem. Mas tudo é conhecimento, veja, entendo. Nós somos sujeitos da linguagem. Nós somos filhos da linguagem e somos sujeitos dela. Sujeitos a e sujeitos da. Uhum. E a linguagem nos forma. Os procedimentos de linguagem são a base do conhecimento. E aí a tecnologia e as interações entre os sujeitos. Vou dar um exemplo simples também. Imagine que, para a discussão das minorias, se não houvesse tanta troca de informação, os homossexuais, os negros, enfim, todas as minorias da nossa sociedade, as mulheres, sobretudo, o feminino de uma forma geral, teria como dialogar com a potência que tem hoje, a potência política que tem hoje? É difícil. Agora, eu ia te perguntar uma comparação mesmo. Você passou, foi quantos anos na França? 2 anos? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Como é que você compara, como é que você visualizou ali o teatro, que você vivenciou o teatro francês, com o teatro no Brasil e especificamente aqui no Nordeste? Acho que o teatro, desde a década de 90, no mundo todo, ele assumiu a seguinte postura. É preciso qualificar a produção desse sujeito que faz essa arte. Então, desde o movimento da antropologia teatral, por exemplo, com Eugênio Barba, vou falar assim, genericamente, grandes figuras, que foi uma síntese de que a cor local do teatro, ela tinha que ser o grande componente. O sujeito antropológico, o que é que eu sou aqui em João Pessoa? Eu faço teatro em João Pessoa. Então, o teatro que eu produzo em João Pessoa, ele é exatamente igual nesse sentido de valoração ao teatro que é produzido em Nova York e nos Estados Unidos, de uma maneira geral, e na França e no Japão. O que muda, e essa é uma compreensão de sociedade, é que o teatro, ele não acho que nenhuma coisa, mas o teatro não acontece por si só. Ele é o reflexo de um contexto, ele é político. Né? O teatro é político, naturalmente. E no Brasil, sobretudo nos lugares que ainda estão se descobrindo enquanto sociedades políticas, o teatro sofre dessa mácula de ser uma coisa muito elitizada para um grupo muito pequeno. O teatro é uma arte de elite. Então, na França, para você ter uma ideia, o investimento em teatro é muito grande. Não só em teatro, mas todas as artes, mas eles têm um programa do governo francês
chama um programa domiciliar de artistas, que é o seguinte: você trabalha um ano. Então, durante um ano, você produz espetáculos, você foi para a mídia, você teve público e tal, e o próximo ano você não vai trabalhar. Então, você tem uma bolsa do governo para você fazer pesquisa, para você se preparar, se reciclar, viajar, conhecer outras realidades. Caramba, que bacana isso. Pois é, não é para todo mundo, é óbvio. A França, entenda, a França atravessa uma crise terrível, que é a coisa a infinidade de pessoas que entrou na França, e eles se ressentem muito disso com a imigração, é ilegal. Mas não é para todo mundo, mas é um grande projeto que quem tiver esse formato de editais que está em todo canto, né? Quem tiver um bom projeto sobrevive. Isso sem falar que uma outra coisa muito curiosa no teatro francês é que os teatros, as casas de espetáculos, eles têm uma linha editorial. Então, você vai, por exemplo, vou falar o exemplo clássico, é a Comédie Française. É a mesma desde Molière. Então, eles fazem o mesmo teatro desde sempre. E o público que gosta daquele teatro, ele vai àquele teatro, porque ele sabe que vai encontrar e vai ver aquilo. E tem essa coisa do teatro também comercial, dito comercial, para mim não tem distinção, mas o teatro comercial, ele se formatou baseado na ideia de que é preciso associar o seu espectador. Então, você participa de grandes programas de associação que você compra a temporada inteira de todos os espetáculos que vão estar naquela casa. Tem isso lá? Claro. Fantástico. E você compra um ano antes. Porque senão não tem vaga. Senão não encontra vaga. O Opéra de Paris, que é o grande teatro de ópera, de balé e tal, você encontrar um bilhete, é a coisa mais difícil. Você encontra um bilhete num puleiro, lá em cima, atrás de uma coluna, lá não sei aonde. Ou então em pé, né? Tem aqueles lugarzinhos que eles botam os dois pés e você fica lá em pé, 2 horas assistindo. Exato. Mas o grande barato que eu acho do teatro francês hoje é o teatro universitário, é o teatro que acontece nos circuitos paralelos. É a repesquisa que a gente chama, né? É você atualizar aquilo que nos anos 70, 80 foi considerado uma matriz, e a gurizada está fazendo coisas incríveis, né? Maravilhoso. Vou fazer o seguinte, tem umas fotos que a produção preparou aqui para a gente relembrar um pouco aí. Porque tá quanto tempo de teatro já, Macários? 34, 33. Você lembra da primeira peça que você fez? Né? Eu fiz Itaporanga, né? Que eu sou de Itaporanga. Eu fiz um índio num espetáculo de Caramuru, aquele negócio do fogo, aquela cachaça na coisa, no colégio diocesano, com o maravilhoso padre José Sinfrônio de Assis, que Deus o tenha, um homem fantástico, é tio de Eliezer. E Cleó, que foi minha professora de português, foi quem começou a me colocar nesse universo das artes mesmo, das artes do espetáculo. Porque lá em casa, tu sabe, todo mundo é musical, Bebé de Natal. Só tem artista. Bebé já teve aqui, tá faltando trazer Merlane. Merlane, traga Merlane, que Merlane Mas foi isso, então, aí quando eu vim para João Pessoa, em 79, foi que comecei a estudar, e o Espaço Cultural estava para ser inaugurado, tinha aquela efervescência de Buriti com a cultura, a Paraíba se sentia, e realmente tinha muita coisa acontecendo. Acho que a melhor música erudita que eu vi na minha vida foi com aquela orquestra que tinha aqui nos anos 80. Meu pai me levava direto. Tinha aquela... Teve uma que eu nunca esqueci, engraçado, né? No Espaço Cultural, realmente... Na cultura a gente não esquece, nos forma. Por isso é importante levar as crianças, levar tudo para... Era de Tchaikovsky, aquela abertura 1812, que tem os... que, na verdade, ele conta a história da invasão, quando a França vai invadir a Rússia. Né? Enfim, aí... A campanha heróica, né? A famosa campanha heróica. E aí teve canhão mesmo no Espaço Cultural. Durante foi um negócio... Era cultura, era fantástico. Mas vamos lá, vou mostrar as fotos aqui. Tem muita gente muito importante nessa minha trajetória, assim. Acho que talvez até fosse legal falar, mas isso aí é uma lindeza. Vamos mostrar as fotos, a gente volta a falar do pessoal. Essa aí foi qual? Isso aí foi em 91, no Colégio Objetivo da Paraíba. A nossa montagem do Romeu e Julieta, lindíssima, com 62 adolescentes no palco, cara, que loucura. 40 do elenco,
mais 22 do coral que Socorro Estrela regia, mais o grupo como chama, de música renascentista da Escola Antônio Navarro. Esse texto, eu e Vinícius Rodrigues fizemos uma tradução direto de uma versão de Shakespeare, a gente nem sabe qual, e a gente fez essa tradução, e eu trabalhei a gente passou 1 ano trabalhando nesse espetáculo com a galera do Objetivo. Desse espetáculo saíram pessoas como Carlos Dowling, que hoje ele está ali, olha, ele é o Romeu, ele fazia o Romeu, tá de joelho. Ariadne Costa, Ciran Costa, Ciran, que hoje é grande compositor e tal. Teve aqui no Vanguarda, Tiago Pena, que é professor também, que é um cineasta também e tal. Enfim, gente maravilhosa, que eu tenho muita... isso aí é A Quem Interessa a Poça, que é uma montagem da Narrier, que você é um dos fundadores. É verdade, faz uns 20 anos isso. 19 anos, né? Isso aí vai e vem na minha direção. Vem de outra... Beckett. É Beckett, né? Beckett. A Quem Interessa a Poça é de Carlos Dowling e de Vinícius Rodrigues, que atuavam em cena e fizeram tudo. Isso aí é Natal. Isso é você mesmo? Isso aí é 93. Que personagem é esse? Esse é o Conde Nicolas Sarajevo von Kraken, numa comédia hilária que eu fiz em Natal olha aí, ó. Isso é Serginho Montenegro, Adriano Cabral, e dentro daquela caixa ali que está Daniel Araújo. Isso é a minha melhor montagem, A Estupidez do Quarto. É o meu melhor trabalho, de longe, eu acho. Isso foi fantástico, né? Ainda lembro do texto, volta aí. Cabral. Volta aí. Olha o Cabral se equilibrando na cena. Acho que era Cãibras, né? Cãibras. Estou com cãibras. Era genial esse espetáculo, porque veja... Tinha 20 anos de idade aí. Esse espetáculo inaugura uma coisa no Brasil, assim, é porque a gente está na Paraíba, estava na Paraíba nessa época, e a gente, naquela época, era muito mais difícil você discutir sobre valoração estética, o que está acontecendo dos formatos. Esse espetáculo tem um texto que a gente considera hoje chamado pós-dramático, ou seja, ele é um texto que ele se constrói a partir de uma dramaturgia de diversos movimentos. Não unicamente de um autor que sentou e pegou um conflito, um drama baseado no real, na verossimilhança, nessa crença de que eu assisto teatro porque eu me identifico com ele e tal. Não, muito mais do que isso. Quer dizer, sem negar isso, esse texto, Vinícius trabalhou esse texto numa pesquisa sobre a opressão. E aí, o vilão era a opressão, se é que é um vilão. Quer dizer, o conflito não era demarcado por um interesse factual, mas sim por uma sensação. O famoso teatro pós-dramático. Nós inauguramos muitas coisas. Preparação de atores que eu fiz com vocês nisso aí, era toda baseada na própria antropologia corporal de vocês, no corpo de vocês, na memória sonora de vocês enquanto atores. E a gente traz todos esses elementos para construir um espetáculo que ganhamos o festival. O festival estadual com ele. E foi o primeiro FENARTE, né? A gente participou do primeiro FENARTE. Ainda tem essa... Devia ter trazido, ó. Daniel ganhou o melhor ator. E ganhou o melhor ator coadjuvante, sem falar uma palavra. Mas era uma interpretação fantástica. Tem outra foto lá também. Alisson, volta lá, por favor. Era essa aí. Isso aí era uma coisa genial, porque eu trabalhava teatro-dança. Quer dizer, Cabral desenvolvia um movimento da saída dele, porque o cenário era bem simples, era uma coisa, mas tinha uma caixa grande, que vocês estavam dentro dessa caixa, e que saíam dessa caixa como alguém que sai de uma opressão para ser oprimido no outro sentido. E tinha espalhado no palco diversos cubos de diversos tamanhos, e ele se equilibrava nisso numa coreografia que, ao mesmo tempo, era trabalhar o equilíbrio instável, essa dimensão de que você só faz arte, você só cria quando você altera a realidade, por isso a arte é política, por isso ela mexe com a política, por isso ela mexe com a cabeça das pessoas. Porque está tudo certo, está tudo aqui direito, está tudo equilibrado, a arte precisa quebrar um pouco para desequilibrar, para mostrar o que não funciona. E aí ele fazia uma cena linda, Cabral, sinto muita saudade disso. Você é família, né? Sua mãe é maravilhosa. Quantos anos? Mãe fez 90 o ano passado, vai fazer 91 com fé em Deus, vai fazer 100. Eu digo a ela, a senhora vai enterrar a gente tudo. Porque é fortíssima, maravilhosa. Chega lá, tá cantando, trabalhando, não para. Né? Mãe costura a própria roupa com 91 anos, faz a própria comida todos os dias, faz a própria faxina a gente não quer que ela quer morar só. Ah, é?
ela quer autonomia, não gosta de empregada, não gosta. Então, Marcelo, a gente fez uma casa para ela no fundo das casas do meu irmão Marcelo, aqui no bairro dos Estados. E ela mora lá, mas Marcelo vai comida na casa dele, mas ela não, ela faz a própria comida. Dorme na casa dela, ela não quer dormir na casa de ninguém. É maravilhoso. Fantástico isso. Quem foram, você estava falando agora dos nomes assim que representaram muito para você? Eu acho que, assim, primeiro, a Paraíba é um celeiro de teatro. A Paraíba, na minha opinião, tem aquilo que veio nos anos 2000 a ser o melhor teatro brasileiro. Na minha percepção, vou falar uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim, nunca trabalhei com ele, mas para mim foi uma grande referência. Eu não esqueço nunca que eu assumi fazer teatro, eu vou fazer teatro na minha vida depois que eu assisti essa peça que foi Papa Rabo, de Fernando Teixeira. Acho Fernando Teixeira um cara que é uma referência fantástica na minha vida. Me ensinou, assistindo os espetáculos dele, conversando com o Fernando, convivendo com ele, me ensinou a teatralidade. Essa ideia de que o teatro falseia as coisas para torná-las muito mais reais. Fernando esteve aqui, completou agora, veio falar exatamente sobre isso, 50 anos de teatro. Já pensaram? Fantástico, fantástico. Fernando eu acho até que a Paraíba deve a Fernando. Acho que Fernando merecia muito mais do que a Paraíba dá a ele, pelo conjunto da obra. A Donzela Joana de Hermílio que ele fez é uma das coisas mais lindas do mundo que se vê no teatro. Zezita Matos. Zezita Matos, é assim, quando eu penso em atriz, penso em Zezita, penso em Eleonora Montenegro. Uma atriz que... Eu encontrei a Eleonora outro dia em Natal, ela foi para um evento, e eu contei para ela, olha, Eleonora, eu ficava assistindo... Eu trabalhei com a Eleonora na oficina literária, com a Arcela. Eu ficava assistindo a Eleonora e tentando compreender como ela construía a emoção. O que era aquilo que ela conseguia fazer no palco. Eu estou falando de vários, mas assim, tem alguns com quem eu trabalhei mais de perto, que eu acho que Francisco Medeiros, do Moeik, Geraldo Jorge, Leonardo Nóbrega, que Deus o tenha, que me dirigiu em Alamoa, me dirigiu de Altimar. Altimar Pimentel, que foi um grande parceiro, trabalhamos algumas coisas juntos. Enfim. Tem uma turma muito boa aqui, né? Realmente. E sem falar vocês, que assim, agora, o que eu demarco como um grande território, para mim, é a criação da Ana Rie Companhia de Teatro. Acho que a Ana Rie também sofre dessa coisa de ser apagada pela história. Acho que a cultura paraibana se deve muito nesse sentido, que ela se apaga. Entendeu? Então, você tem, por exemplo, Eliezer Filho, que eu acho um dos maiores diretores que eu já vi na minha vida. Que está com um espetáculo agora em cartaz. Né? Eu não sabia, soube ontem, fiquei extremamente feliz. Está para vir aqui no Vanguarda. Pois é, Eliezer é um cara que também mereceria muito mais espaço. Mas a gente não consegue vislumbrar isso. É um cara que escreve uma teatralogia, é um cara que tem uma assinatura fantástica, né? Mas eu, assim, voltando a falar, acho que a Ana Rie também sofre isso. Acho que o teatro que a gente fez na Ana Rie, ele era inovador porque ele era uma grande pesquisa de grupo. Não é brincadeira, nós fizemos... E tem o LAC, Paulo Michelotto, Roseli Ascioli na universidade, que foi outra coisa fantástica que eu vivi aqui. E eu acho que a Paraíba me formou bem. Gil diz naquela música Tradição que a Bahia deu para ele régua e compasso. E eu acho que a Paraíba me deu muito mais do que régua e compasso. Ela me deu exatamente a consciência de que a cultura é o que nos faz muito melhor. Você não tem vontade não de voltar para cá? Acho assim, eu sou um cara que eu obedeço muito às linhas do tempo, sabe? Eu sou cigano, tenho essa matriz cigana, eu acho assim, o vento nos leva, entendeu? E a gente vai, eu obedeço muito isso. Eu não consegui sair daqui ainda, embora eu esteja morando, sei lá quantos anos fora de João Pessoa, mas eu me sinto ainda aqui, eu me sinto vivendo aqui. Não sei, se um dia tiver a chance de vir, é claro que eu seria muito feliz, porque amo essa cidade, amo essa terra, amo essa gente. Tem gente mais fofa do que esse povo da Paraíba, um povo divertido, moleque, safado, mas é íntimo, você não conhece a pessoa, em 5 minutos você está conversando com ela, batendo no ombro. Quer dizer, é fantástico, que você não encontra no mundo. Eu morei em São Paulo e realmente você não... Não, e outra coisa, você pode precisar... Outro dia aconteceu um negócio curioso com um menino do condomínio lá, aqui de João Pessoa, onde eu fico. Ele disse assim que o carro dele quebrou de madrugada na chuva. Não sei onde.
parou um carro, o cara parou o carro de madrugada na chuva, fez uma chupeta na bateria dele, o carro dele pegou, o cara foi embora. Quer dizer, onde alguém vai parar de madrugada para salvar uma pessoa que está com o carro parado, parece que era ali no Paú da BR, não me lembro onde foi. Não, mas é fantástico. Me diz uma coisa, mudar um pouco de assunto, eu sei que você é um cara que pesquisa muito, que lê muito, como é que você enxerga essa sociedade de hoje? Porque é totalmente diferente, você veio do interior, né? Mas o interior não saiu de mim, eu saí lá, continuo sendo um sertanejo forte. E você pesquisa muito, e hoje essa sociedade tão instantânea, tão rápida, né, com internet, como é que você vê isso aí? E no teatro você estuda muito isso, né, do que está acontecendo. Eu desenvolvo um projeto de pesquisa na UFRN chamado Gente, que é o grupo de estudos não disciplinares de teatro e espetacularidade. Eu desenvolvo um trabalho que a gente imagina o seguinte: as grandes narrativas do sujeito, por exemplo, eu sou socialista, eu sou comunista, não, eu sou evangélico, eu sou católico, não, eu sou isso, sou aquilo. Essas grandes narrativas, elas funcionam como grandes estradas, mas elas não atendem mais às dimensões de para onde esses sujeitos querem ir. As narrativas que funcionam são aquelas que você consegue instaurar em projetos muito, muito instantâneos de realidade. Por quê? A carência é tão grande porque o conhecimento nos trouxe o sonho, nos trouxe a ideia de que a gente pode ir longe, de que a gente pode pensar milhões de formas de existir, mas a materialidade da política, sobretudo no Brasil, é essa coisa da gestão pública, a coletividade, ainda é muito ínfima. Imagine você, o governo desenvolveu uns projetos aí para a compra do automóvel. Aí todo mundo pode ter um automóvel, mas nós não temos cidades para termos tantos automóveis. Então, todas as pessoas podem ter um carro, certo? Mas quantas ruas tem para todas as pessoas? E os fluxos, como é que ficam? Então, eu penso que estava na hora de mesmo pensando esse sujeito totalmente fragmentado, de repensar essas grandes narrativas, para que você não pense mais, eu moro em João Pessoa, eu moro em Tambaú e trabalho no centro administrativo. Aí você tem que ir todos os dias para lá. Então por que você não cria um mecanismo em que as pessoas moram perto de onde trabalham, por exemplo? Ou por que não cria grandes sistemas de transporte coletivo que evita que todo mundo tenha que sair de carro? É preciso começar a repensar a participação desse sujeito, mas não mais nessa perspectiva que você coloca a questão, que é assim, essa vida, não, agora é o sujeito. Como é que ele se comporta? Quais são as dimensões de responsabilidade que nós temos? Por que é que você vê assim, por exemplo, alguém fala que o Brasil é um país corrupto, que as pessoas são corruptas, né? É verdade que há uma denúncia muito grande e que muitas coisas acontecem de corrupção. E sempre houve. Mas isso é uma propriedade brasileira? Isso é uma qualidade do cidadão brasileiro ou é uma qualidade do mundo? Não seria essa uma questão que está atendendo ao mundo todo? Quer dizer, o estímulo ao consumo é de tal maneira e a banalidade das coisas é de tal forma no sistema mediático, porque o que nós estamos falando é, nós vivemos uma sociedade de mídia e não uma sociedade de pessoas. O que a televisão diz, as pessoas acreditam. Elas seguem aquilo de uma forma... Eu falo televisão, que é o veículo mais forte, mas o que rola no circuito da mídia, você põe no Facebook uma bobagem, outro dia eu disse assim no Facebook, escrevi lá, testando, brincando, coloquei assim, estou doido para me matar. Nossa. Gente, 50 e tantas pessoas comentaram, faz isso não, Macário, a vida é linda, Jesus te ama, não sei o quê, parará. Você vê, as pessoas acreditam nessas coisas. Né? Você põe que fulano é bandido, as pessoas acreditam. Você põe que fulano é um Deus maravilhoso, honesto, as pessoas acreditam. A inter-relação, a intersubjetivação dos processos é que é complicado. Então, eu trabalho com atores, lá na UFRN, em que a gente pesquisa o seguinte, lá na sua vida, como é que acontecem as coisas? Então, eles vêm de diversas realidades, classe média baixa, classe baixa, e eu trabalho assim, como é que as pessoas dizem que amam, por exemplo? Então, eles vão construindo narrativas de si mesmos. Eles vão construindo narrativas de sua própria história, do seu background. Eles são histórias maravilhosas. Fantásticas. E que denunciam muito de uma visão dessas grandes narrativas. Então, por exemplo, outro dia tive um conflito com um projeto, porque ele foi pesquisar
Um dos meus meninos foi pesquisar numa comunidade evangélica, um fenômeno lá sobre... era período de carnaval, sobre as coisas de carnaval. E as pessoas não tinham só um problema de negar o fenômeno do carnaval, como não queriam sequer discutir isso. Elas não deram os depoimentos que ele precisava, porque não queriam falar no carnaval, porque taxaram de largada, não, isso é coisa do demônio. Então, a informação fica muito pequena neste nível. Sem discussão, né? Sem discussão. Então, é essa sociedade que a gente tem que questionar, é a sociedade dessas grandes narrativas. E pensar que cada sujeito, na hora que você é obrigado a falar de você, você é obrigado a assumir suas responsabilidades. Sim. E sem responsabilidade não há coletivo. É basicamente isso. Beleza. Macarius, olha, quero agradecer demais a tua presença. A gente vai longe aqui. Ia longe, porque não tem tempo. Eu nem falei que hoje é meu aniversário. Não, eu já ia... E que você é parte das alegrias da minha vida, porque você... Eu lhe dei os parabéns fora, mas vou lhe dar no ar também, antes de terminar. Parabéns pelo seu aniversário. Não, mas eu digo assim, de como você também me alegra muito, Serginho. Você não, todos vocês com quem convivi, né? Parabéns pela tua história. Muito obrigado. Tudo que você fez aqui pela Paraíba ainda vai fazer, eu acredito que você volta ainda. Tomara que a gente ainda trabalha junto. Com certeza, quem sabe. E o Vanguarda termina aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.